Oi, gente, tudo bem? Já faz um tempinho que eu queria trazer esse tema aqui para o canal, porque eu quero dar o meu depoimento como filha e como pastora, atendendo algumas mães, alguns pais. E eu vejo o drama na vida de algumas mães, principalmente, que morrem de medo de perder o amor dos filhos, de perder até a presença dos filhos. Isso acontece muito entre pais separados. Às vezes a mãe fica com medo de perder o filho para o pai, ou o pai fica com medo de perder o filho para a mãe. E eu resolvi falar sobre isso porque a Bíblia nos mostra como é o relacionamento saudável entre o pai e o filho. O maior exemplo de pai é Deus. O maior exemplo de filho é Jesus. Jesus disse: eu falo daquilo que eu vi junto do meu pai. Jesus disse: eu e o pai somos um. Somos a mesma coisa. Eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Quem me vê, vê meu pai. Ou seja, Jesus é aquele filho que aprendeu a ser como o pai. Porque ele admira esse pai. Porque ele se inspira nesse pai. Jesus diz: meu pai trabalha até agora e por isso que eu trabalho também. Esse pai é uma inspiração. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de filha, porque a criação da minha mãe deu certo para mim, deu certo para minha irmã. E uma coisa que me preocupa muito é quando eu vejo um pai ou uma mãe sendo refém do filho ou da filha. Tudo que o filho pede tem que fazer. Tudo que a filha pede, eu já vi filhas que colocam a mãe na parede porque quer aquela roupa, porque quer aquele calçado, porque quer dinheiro. E às vezes a mãe é uma aposentada. Mas isso acontece porque essa mãe não soube educar da maneira correta. A maior parte da minha vida eu passei com a minha mãe e com a minha irmã. Éramos nós três em casa. A minha mãe ensinou a gente a viver tanto na fartura quanto na escassez. Nós passamos momentos muito difíceis na nossa vida, mas a gente passava com uma leveza, sabe? Eu nunca vi a minha irmã esperneando atrás de alguma coisa, muito menos eu. A gente ficava feliz, se tivesse roupa nova estava tudo bem, se tivesse roupa velha. Eu lembro de um Natal onde a minha mãe estava passando uma situação muito difícil na vida dela, recém-separada e passando aqueles perrengues, né? E eu lembro que ela juntou a gente era muito pequena. Eu tô falando aqui de coisa que eu tinha 10 anos e minha irmã tinha 5 anos, então ela era criancinha. E eu lembro que ela juntou a gente assim na cama. Ela disse: olha, é o seguinte, esse ano não vai dar pra fazer roupa nova pra vocês, porque a gente não comprava roupa pronta, né? Comprava o tecido e ela fazia o vestido. E ela disse: olha, esse ano no Natal vocês vão pra igreja com roupa velha, porque eu não tenho dinheiro pra comprar a roupa de vocês. Mas em janeiro, quando tiver promoção, a mamãe vai levar vocês lá na loja de tecido, vocês vão escolher o tecido, eu vou fazer uma roupa bem bonita. E eu lembro que a gente, não tem problema não, mãe, a gente sabe porque a gente via a luta dela. A gente entendia, sabe, apesar da nossa pouca idade, a gente entendia. Por quê? Porque ela ensinou a gente a entender. Porque tem pai e mãe que parece que o filho não pode saber de problema nenhum. O filho vive uma utopia. Eu já falei aqui em outros vídeos. Pais que não têm nem o que comer, mas coloca filho na escola particular. Porque o meu filho tem que ter do bom e do melhor. Não, seu filho tem que ter o que o seu dinheiro dá para pagar. Esse é o problema de muitos pais. Eles querem fazer loucuras. Então a minha mãe, ela educou a gente para viver a nossa realidade. Eu não me lembro de uma vez na vida que eu ou a minha irmã reclamasse da comida que minha mãe colocou na mesa. Nunca, porque não aconteceu. A minha mãe tá aí, viva, graças a Deus, para contar a história. Porque ela soube educar. A gente comia o que tinha e comia dando graças a Deus, agradecendo, orando antes. Obrigado, Senhor, por essa comida. E o que eu vejo é muitos pais e muitas mães que, na verdade, é como se eles fossem reféns dos seus filhos. Quem manda são os filhos, porque eles têm medo de perder o amor dos filhos. E aí é onde está o problema, porque é justamente o contrário. E aí eu quero dar alguns conselhos como filha, conselhos que funcionaram na minha vida e que eu acredito que pode funcionar na sua vida como mãe. Primeira coisa, não mendigue o amor dos seus filhos. Tem pai e mãe que parece que ele tá com pires na mão pedindo pro filho amar. Ele faz loucuras para realizar o desejo dos filhos. Não, porque senão ele não vai me amar. Não é esse o caminho.
Outra coisa, e principalmente para quem é separado, para pais separados, seja pai ou mãe. Eu falo isso como filha de pais separados. Você não pode demonstrar insegurança ou medo de perder os seus filhos. Eles vão perceber isso. E eles vão ficar jogando com vocês dois. Tem pai e mãe, né? Quando se separa, aí cada um que queira comprar o amor daquele filho. Aí fica com medo, será que agora ele vai morar com o pai? Será que agora vai morar com a mãe? E fica aquele desespero. Você está cometendo um erro gravíssimo. Se for criança, não subestime a inteligência das crianças. Criança, ela sente as coisas no cheiro, assim, sabe? Ela tem um faro maravilhoso. Criança tem uma percepção fantástica. Ela nota quando o pai e a mãe estão inseguros ali. Oh, meu Deus, eu não posso perder meu filho. E ele vai jogar isso. Ele vai usar isso. Então, tem uma filha aqui que está aconselhando você a não fazer isso. Não demonstre essa insegurança, medo de perder. De jeito nenhum. Os filhos percebem a insegurança, a fragilidade dos pais. Os filhos sabem o ponto fraco dos pais. Então você tem que ter muito cuidado. Você não pode demonstrar que você está vulnerável. Que, meu Deus, estou com medo de perder meu filhinho, minha filhinha. Eles percebem isso. Uma coisa que eu aprendi, que a minha mãe me ensinou, não com palavras, mas com atitudes, ela me ensinou a respeitá-la, mas ela me ensinou a temê-la também. Isso é uma coisa que poucos pais entendem. Eles acham que o amor é suficiente. Não, eu só quero que meus filhos me amem. Não, tem filho que ama, mas não respeita e não teme. Seus filhos precisam te respeitar e te temer, porque senão eles vão gostar de você, vão amar você. Mas vai ser um amor sem respeito? Vai ser um amor sem temor? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus, mas que nós devemos temer a Deus, honrar a Deus. Não é só amor. Deus não só quer que a gente ame Ele. Deus quer que a gente respeite, honre, tema, obedeça. Os filhos, eles precisam valorizar os pais. É o seu filho que tem que ter medo de te perder. Não você medo de perder ele. Eu morria de medo de perder minha mãe. Eu morria de medo dela, sabe, me colocar num abrigo, dela me dar para adoção. Eu tinha pavor disso, porque a minha mãe nunca foi refém da gente. Ela sempre dizia, se você aprontar, vou lhe entregar pro juiz. Eu sempre brinco lá na igreja, conto isso para algumas mães, e eu digo, gente, pensa numa coisa que funcionou na minha vida. Ela dizia, se você aprontar, tá pensando que eu vou chorar, é? Eu vou lhe entregar pro juiz, que eu não vou estar com a menina desobediente dentro de casa. E isso funcionou de um jeito pra mim. Porque eu tenho medo, eu digo, não posso perder minha mãe, não posso perder minha casa, não posso. Mas hoje não é o contrário. Os filhos fazem e acontecem. Por quê? Porque eles sabem que o pai e a mãe dizem, eu daria minha vida por esse menino, o que ele fizer. A gente tem que ter sabedoria. É lógico que todo pai e toda mãe daria sua vida pelos seus filhos. É lógico. Mas você tem que ter sabedoria para demonstrar o amor. Amor precisa vir junto com sabedoria. Não é você que tem que ter medo de perder seus filhos. Que ele vai embora, que vai morar com o pai ou com a mãe. Não. Quem tem que ter medo de perder o privilégio da sua convivência são eles. E outra, né? Antes deles existirem, quem existia era você. Os filhos existem por causa dos pais. E não os pais por causa dos filhos. É a ordem da vida. Você que é mãe, que cria seu filho sozinha, como a minha mãe me criou, você tem que ser valorizada. Ensine seu filho a respeitar você e valorizar. Valorizar tudo que você faz. E não olhar para você como se você fosse uma empregadinha dele ou dela. Existe uma questão hierárquica. Você é autoridade sobre seus filhos. E eles precisam entender isso. Não basta só amar. Tem que ter sabedoria para educar. E essa sabedoria vem de Deus. A minha mãe me educou e educou a minha irmã com a sabedoria que ela recebeu do Senhor. Através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum. A minha mãe pôs em prática a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que Ele dá a todos e Ele não joga na cara. Eu não sei o que fazer, eu sou uma mãe solteira, eu sou um pai solteiro, ou um pai separado, ou uma mãe separada. Busque a Deus. A sabedoria de Deus vai te ajudar a ser o melhor pai, a melhor mãe. Agora, jamais permita que os seus filhos conduzam você. Mostre a sua autoridade com as suas atitudes, com a sua vida.
Nós somos criadas assim numa linha muito dura, mas eu morreria pela minha mãe. E muitas vezes eu fiquei com raiva dela. Mas quando você faz a coisa certa, tudo dá certo. Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E até quando ela crescer, ela não vai se desviar. Isso foi uma realidade na minha vida, na vida da minha irmã. A minha mãe cumpriu essa palavra. A minha mãe vive essa palavra. Ela nos educou na base. Ela foi rígida na hora que tinha que ser. Ela foi amorosa e carinhosa na hora que tinha que ser. E o resultado veio. Então, mãe, pai, não tenha medo. Se você fizer a coisa certa, se você agir da maneira certa, do jeito que a Bíblia ensina, pode ter certeza, seus filhos vão te amar, eles vão te honrar, eles vão te respeitar, porque eles vão entender o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa na vida dele ou dela. Que essa palavra fique aí no seu coração. Compartilhe esse vídeo, quem sabe tem algum pai, alguma mãe que precisa ouvir essa palavra. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, porque sempre tem vídeo novo aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.